20 edições. O que falar destas várias semanas de música sacra? Quantas experiências vividas, quantos aprendizados, quantas memórias cultivadas. Tempo que rapidamente passou. Muito trabalho foi feito, encontros e amizades construídas e muitos louvores a Deus foram entoados. Será que os primeiros idealizadores deste evento poderiam imaginar o quão longe chegaríamos pela graça de Deus? Após quase 24 anos desde a primeira semana, nos restou a saudade do que passou. Mas e se a gente pudesse voltar um pouco no tempo? Se a gente pudesse reviver os momentos mais marcantes da semana de música sacra? Poderíamos começar lembrando que a primeira edição ainda nem possuía a palavra sacra em seu nome. Ela começou como uma semana de música organizada pelos missionários Bill e Dorothy Caruel em Aracati, no Ceará, cidade onde eles tinham seu ministério. Ali em 2002, alguns alunos e professores do Seminário Batista do Cariri participaram para que a primeira semana de música acontecesse. Desde seu início, a Semana de Música tem a missão de educar e capacitar músicos para as nossas igrejas, apresentando louvores que seriam ensaiados durante o evento e apresentados para a comunidade em concertos. Logo no ano seguinte, a Semana de Música passa a ser sediada pelo Seminário Batista do Cariri, que tem, desde então, oferecido estrutura e suporte para que este evento pudesse crescer e se desenvolver na região do Cariri. E assim, já com o nome Sacra, se seguiram as demais semanas de música, com aulas durante todo o dia e com ensaios de um repertório que seria apresentado ao final da semana. Então o evento foi crescendo. Pessoas de todas as idades e de diversas partes do país vinham para o Cariri com o único intuito de participar deste evento. Inclusive, a Semana de Música Infantil surgiu pela necessidade de atender um público que estava cada vez mais presente nesta programação. Eram as crianças que já não se sentiam mais tão crianças por estudarem ao lado dos adultos. Mas foi a partir de um acordo feito com as crianças, permitindo que elas continuassem participando dos ensaios gerais do concerto principal, somado com uma aula cativante e totalmente direcionada para este público, que foi ministrada pela professora Karine Telles, que a Semana de Música Infantil cresceu e se tornou um disputado e aguardado evento. E foi assim que as crianças da SMS passaram a não querer crescer mais. A Semana de Música, cada vez maior, contava com aulas de teoria musical, harmonia, oficinas instrumentais, compartilhamentos musicais, recitais de professores e alunos e as muitas horas de ensaio de coral e orquestra para que as tão aguardadas apresentações finais acontecessem. Não podemos deixar de destacar os anos de 2012 a 2015, que tivemos o privilégio, ou loucura, de prepararmos 2 cantatas com 2 corais e 2 orquestras diferentes, além da cantata infantil. Começamos em 2012 com uma parte da cantata do Messias, de Handel. No ano seguinte, seguimos para o Elias. Quem lembra do profeta Renatão, ou melhor dizendo, o profeta de Baal? Os anos seguintes foram marcados por cantatas de compositores nossos, com profunda riqueza de Stephen Malsbrough, e Salmo 67 de Renato Brito. Com certeza foram ensaios bem desafiadores, mas igualmente prazerosos em comunhão com os irmãos ao sentir a mão graciosa de Deus em nos abençoar com dons e talentos para servi-lo. E falando em talentos, não podemos deixar de lembrar que os recitais já nos trouxeram diversos talentos que foram se desenvolvendo ao longo dos anos e hoje servem em suas igrejas locais, mesmo que não sigam a música como profissão. Mas para aqueles que são profissionais na área, tivemos o imenso privilégio de assistir a recitais dignos de salas de teatro, inclusive com interpretações únicas de atores em nosso meio. Quem lembra da apresentação dos Gatos e do Rato?
Jailson pode nos contar com mais propriedade. Inclusive, Yumi, aguardamos ansiosamente o replay. Mas além dos momentos de estudo da palavra e de dedicação no exercício dos nossos dons, os momentos de encontros, trocas e comunhão ficam guardados em nossas memórias e nos permitem levar adiante amizades para a vida toda. A semana costuma ser muito intensa e cansativa, mas estes momentos são um alívio para a nossa alma. Ver crianças que cresceram na semana e hoje já são adultas, atuantes em suas igrejas locais, é muito gratificante. Assim como acompanhar compositores que apresentaram suas primeiras peças aqui, além dos musicistas que chegaram como alunos e hoje também são professores. Sabemos que dias difíceis nos encobriram. Ninguém esperava pelos impactos que uma pandemia poderia ter, não só para a programação por alguns anos, mas nos deixar na incerteza do que aconteceria nos anos seguintes. Mas foram em dias nublados que a presença de Deus se fez em nós e, mesmo à distância, nos juntamos em amor para continuarmos louvando a Deus e nos firmando nele e em suas misericórdias, que se renovam a cada manhã. E foi aí que vimos o agir de Deus em nós, permitindo que, depois de uma pandemia, tivéssemos um recorde de inscritos a cada ano. Assim, podemos dizer que a Semana de Música foi e é feita por muitos, e não poderia acontecer sem esta colaboração. Trabalho que começa meses antes desse evento acontecer. Quem compõe, arranja e grava as músicas, os coordenadores de vários departamentos, os professores e monitores que prepararam as aulas, a equipe da cozinha e da limpeza, e todo o trabalho voluntário que é empregado para que este evento se mantenha de pé. E a você, sim, você, participante que dedicou seu tempo e dinheiro para estar aqui e permitir que a Semana de Música Sacra passasse de cerca de 40 participantes em sua primeira edição para uma média de 360 pessoas nos últimos anos. E isso não é tudo. Nesta 20ª edição, Deus nos permitiu contar com a maior quantidade de participantes de todos os anos. Somos 451 pessoas, entre participantes de todas as idades, inclusive os 50 bebês da SMS Baby e toda a equipe. Até aqui foram mais de 23 cantatas, mais de 200 músicas aprendidas, dentre elas músicas inéditas, feitas por compositores locais, que entraram para o repertório das nossas igrejas. Podemos afirmar que até aqui o Senhor tem nos ajudado, e o objetivo inicial dos missionários Bill e Dorothy Carwell tem se concretizado. Esperamos que, para aqueles que começaram a fazer parte desta história esse ano, se sintam acolhidos, e para os veteranos, que este vídeo tenha despertado memórias de tempo que passaram aqui, que possam compartilhar com os outros e responder à pergunta: qual a sua história com a Semana de Música Sacra? Ah, e não se esqueça, Não crie problemas!